Salve, salve, galera! Tudo certo? Começando mais o Indaiatuba Podcast, o nosso programa especial pra você, aquele momento íntimo entre eu, Aguinaldo, e você aí na sua casa, no seu sofá, daquele jeitinho mais do que especial. Como sempre ao meu lado, já dá pra perceber que tá brotando a graminha aqui nesse implante, não, nessa... Implante, né? É um transplante. Transplante de órgãos. Transplante capilar. Que coisa bonita, hein, Aguinaldo? Ó, Olha. a gente tem que fazer uma entrevista sobre isso um dia. É mesmo? Não, vamos marcar sim, com certeza. Salve, salve, galera! Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Indaiatuba Podcast, um programa sempre levando, né, personalidades, assuntos, debates e, claro, você também faz parte aí da nossa audiência. Muito obrigado mesmo por estar junto conosco mais uma vez. E hoje o programa também muito especial, hein, Beccaria? Exatamente, Aguinaldo. Hoje, cuidado com as brincadeiras que você vai levando a fazer sério. comigo, porque tem advogado na área e eu não vou permitir qualquer tipo de tiração de sarro, não, Eu né? entendi, já entendi o recado. Senão aqui o cara é o gabarito constitucional, eleitoral, do direito, o cara é o homem, velho. É o nosso quase ministro do STF, mas aqui da região de Campinas, aqui em Indaiatuba e região. Vocês já entenderam que o papo hoje é de advogado, é sobre direito, é gente que entende de lei, porque o nosso povo tá acontecendo o quê? O povo tá perdido, Aguinaldo. Nossa audiência não sabe mais o que fazer, tudo quer chamar terapeuta, tudo quer chamar advogado, tá com o nome no SPC, no Serasa. O povo tá doido. Então a gente precisa o quê? Tem que chamar quem entende pra... puxar o povo para trás para compreender melhor o que está acontecendo no nosso Brasil. O cara, simplesmente, ele é especialista em direito constitucional, direito eleitoral, direito público. Ele fez Faculdade Paulista de Direito na PUC, é isso? PUC de São Paulo. Terminou lá nos anos 2000, ou seja, já é um advogado com todo respeito da velha guarda, mas isso é que nem um vinho, né? Advogado de velha guarda é igual vinho. Quanto mais tempo leva, melhor ele fica, né? É uma coisa que se atualiza. Gostou dessa? Vinho bom. Vinho bom. Senhoras e senhores, estamos com ele, Dr. Marcelo Pellegrini. Marcelo, Palmas! seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Beccaria, Aguinaldo, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de Indaiatuba, estou sempre aqui, vai ser um prazer aqui a gente bater um papo, falar um pouco do direito. Essa briga aí entre vocês aí, eu acho que eu não vou me permitir adentrar muito, mas o resto que a gente puder trocar de ideia aqui, podem contar comigo aqui. Doutor, a brincadeira que a gente fez aí, formado nos anos 2000, tem muito disso no direito, né? Tem. Quanto mais tempo que você passa, mais você vai se atualizando, é igual um vinho que vai melhorando ao passar dos anos? É um vinho bom, né? Porque é o vinho de guarda que a gente brinca, né? Porque tem vinhos que são consumidos muito rapidamente, mas o fato é isso mesmo, né? O direito, ele necessita de um período de maturação, né? Eu estou completando 25 anos de formado, né? Você fez bem aí essa lembrança. E a gente sai da faculdade com um ímpeto muito grande de querer resolver todas as lides que aparecerem na nossa frente. E a gente começa a entender que a questão não é bem assim, né? Então, a experiência, contato com os tribunais, o dia a dia, né? A maturidade profissional, a evolução das teses nos tribunais, tudo isso gera um tempo de maturação. E a gente colhe frutos, né, durante a carreira, não são frutos muito imediatos, não. É exatamente isso. Doutor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né, de estar conosco aqui no Indaiatuba Podcast, é sempre um grande prazer. Doutor Marcelo é natural de onde? Onde nasceu? É de Campinas, aqui, da região? O prazer é meu, né? Eu sempre, quando tenho um convite de Indaiatuba, é uma coisa que me alegra muito e estou sempre aqui, né? Convivo com a cidade há 20 anos, nos últimos 20 anos. Nós vamos falar um pouquinho aqui da minha relação com a cidade, mas eu convivo com Indaiatuba muito próximo, né, há 20 anos. Eu sou de Campinas, sou natural de Campinas. Eu, quando tinha 17 anos, fui para São Paulo fazer faculdade de Direito, né? Me formei lá nos anos 2000. Depois eu fui morar em Brasília. Tive uma experiência trabalhando nos tribunais superiores, fiquei lá 3, 4 anos, uma parte trabalhando no tribunal, uma parte trabalhando em escritórios em Brasília. E daí regressei para começar a minha carreira. E aí fui bater em Indaiatuba e fui voltar para a área acadêmica em São Paulo. O senhor trabalhou aqui em Indaiatuba em que área como advogado? Eu fui procurador do município aqui de Indaiatuba. Eu fiz um concurso aqui no ano de 2003, final do ano de 2003, se não me engano, e tomei posse em fevereiro de 2005. E fiquei seis bons anos aqui, trabalhando diariamente na cidade até fevereiro de 2011.
E para o povo que geralmente não sabe, o que faz um procurador de uma prefeitura? Então, o procurador é o nome técnico para você referir a alguém que representa. Então, você tem o procurador do município, que representa o município. O procurador do estado, né, representa o estado. Você tem os procuradores autárquicos das autarquias. E assim sucessivamente. Então, no meu caso, eu, durante 6 anos, fui um dos representantes legais do município de Indaiatuba. Como quando minha esposa pede para eu ir lá matar uma barata, na verdade, aquilo eu sou um procurador dela no momento para exercer aquilo que ela poderia muito bem fazer, é mais ou menos isso? Não, não é bem assim. É só uma forma de representar, porque a prefeitura é uma estrutura muito complexa, muito grande, né? Vocês sabem disso. Eu aproveito aqui até para agradecer o convite, né, da prefeitura de Indaiatuba. É sempre uma alegria a gente receber um convite ou receber um chamado da instituição Prefeitura de Indaiatuba, né, e poder comparecer e poder participar. Então, fica aí esse meu agradecimento. Mas não, a Prefeitura tem lá as ações judiciais, as questões envolvendo as contratações públicas, os servidores públicos, os contratos administrativos em execução ou não. Toda essa atividade, né, ela é delegada aos seus representantes legais, que são, no caso, os procuradores do município. Que legal. E como que começou a sua história no direito? O senhor sempre quis ser advogado? O senhor sempre nasceu com esse dom de querer defender as pessoas? Como é que foi? Você falou 2 coisas aí que são muito, uma pura realidade da minha vida. Eu sempre quis ser advogado e sempre quis ser um advogado de defesa. Que é o meu caso. Nunca quis ser um advogado de acusação. E fui tentando trilhar a minha carreira nesse aspecto, né? Então, nunca tinha dúvida. O que mudou foi talvez o formato. A gente não consegue fechar lá atrás. Olha, eu vou ser um advogado de defesa desta área XYZ. Uhum. E a minha vida foi mudando, né? Eu tinha um início muito ligado a uma atividade mais do direito privado e, ao pouco, né, com o passar do tempo, eu fui migrando mais para o direito público. E isso naturalmente aconteceu, foi o destino da minha carreira. Bom, o senhor tem aí algumas especialidades, né? Que o senhor fez aí uma transição aí em meio à sua carreira e as opções aí, por exemplo, direito constitucional, eleitoral e público, né? Ou seja, do modo direto aí. Como é que isso influencia a vida da população, por exemplo, nesse trabalho do senhor, nessa opção? Olha, o que dá mais, assim, digamos, mídia e ibope para a população são os períodos eleitorais, né? Porque todo mundo tem a curiosidade de saber, né, como é que está a campanha, se a campanha para de pé, não para de pé, o cara vai ser candidato, não vai ser candidato, os votos vão valer, não vão valer. É muito comum isso aqui na nossa região metropolitana de Campinas. Você tem aqui muitos exemplos de alternâncias de poderes durante mandatos na nossa região. Então, como tem essa exposição de mídia, talvez a população ela me veja muito mais como uma pessoa da eleição do que uma pessoa como um advogado de outras áreas, por assim dizer. Mas não foi o meu objetivo de carreira inicial. Eu estava até contando aqui nos bastidores para vocês. Eu quis ter um escritório, demorei um tempo para maturar, fui, depois de formado, me aprimorar, fui trabalhar em Brasília, fui trabalhar em História e Advocacia, fui ficar 1 ano fora estudando, fui fazer o meu mestrado. E aí, quando as coisas, né, se encaixaram lá, 10, 12 anos de formado, eu acabei advogando na área pública, que me levou ao direito eleitoral. Então, o direito eleitoral foi uma consequência da minha atividade do dia a dia, meu crescimento profissional. E realmente, né, mas estou muito feliz com o que eu tenho atingido, o que eu tenho feito. Tem muita gente aí que está na nossa audiência que com certeza tem um amigo ou conhece alguém que se candidatou, foi candidato a vereador, porque eu na minha opinião, acho que a campanha de um vereador é a campanha mais difícil que a gente tem, né? É o legislativo em geral. Porque são muitos candidatos e todo mundo tem um parente, um vizinho, um tio, um amigo do amigo lá que é candidato a vereador. Hoje em dia, qualquer pessoa pode se candidatar a vereador? Não, tudo tem regras. Qualquer cargo eletivo, você tem os requisitos de elegibilidade. Então, a Constituição define lá no artigo 14 como um direito fundamental, e é bom que se diga. Tanto os requisitos para você votar, como ser votado. Capacidade política ativa, capacidade política passiva. E todos os cargos em disputa, você tem requisitos. Desde idade mínima, né, ou formação, até questões de responder processo, cargos anteriores ocupados, etc.
Então, é no caso concreto que a gente verifica se essa pessoa pode ou não pode ser candidata. E tem alguma, por exemplo, algum crime, se de repente ela tem algum antecedente criminal, isso também pode impedir a ser É candidato? uma das hipóteses. Tem inúmeras hipóteses de inelegibilidades. Uma delas é a condenação criminal desde o 2º grau, colegiada. Né? Que dependendo do tipo de crime, né, período de condenação, pode levar ao impedimento, né, à inelegibilidade. O majoritário também, ou seja, prefeito também, ele segue a mesma linha. Todos os cargos em disputa. É que o legislativo nós temos um sistema um pouco, talvez, desvirtuado. É uma discussão muito grande hoje na questão da substituição do nosso modelo por um outro tipo de modelo de eleição. Porque nós temos, primeiro, muitos candidatos, muitos partidos. Nós temos as questões das cotas e nós temos as questões da proporcionalidade de bancadas. Então, às vezes, você vê uma pessoa que teve mais votos para o mesmo cargo, acaba não sendo eleita, e uma pessoa que teve menos votos para o mesmo cargo, acaba sendo eleito. Então, hoje é uma reflexão, porque você tem que acomodar isso dentro do nosso espectro de país. Nós somos um país-continente. Mais do que isso, proporcional à população, porque o legislativo é o representante da população. Né? As câmaras municipais, estaduais e federais são casas do povo, por definição, né? É legal desde lá dos 3 poderes de Montesquieu no iluminismo. O fato é, o sistema hoje atende a todas essas questões, ele é proporcional no sentido de você trazer todos os grupos, proporcionar a população por todo o país? Essa é uma discussão muito longa hoje. Ô, doutor, o senhor estava falando sobre idade mínima. Tem idade mínima para ser, por exemplo, candidato a vereador ou prefeito? Tem. Ou não? Tem idade mínima para ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a senador, a presidente, que variam entre 18 e 35 anos, a depender do cargo. Por que o presidente precisa ter uma idade mais elevada para ser candidato? Olha, o porquê eu não sei se eu consigo responder, né, de forma bate-pronto. Porque, primeiro, foi uma decisão da Constituinte de 88. Então lá, né, entre os deputados constituintes, o Brasil saiu do período de ditadura, veio para um período de democracia, e a Constituição Cidadã, né, que a gente se refere carinhosamente à Constituição de 88, ela fixou idades mínimas. Naquele momento, os debates da época, né, justificavam, criaram, né, essas barreiras de idade. Hoje há emendas constitucionais querendo descer a idade, porque as pessoas hoje podem ser mais maduras, mais jovens, né, o mundo é outro. Até a questão da dificuldade de você se comunicar, né? Não sei se muda muito uma pessoa de 32 para 31 para 35 anos do ponto de vista de gerir isso ou aquilo. Há um debate de uma emenda constitucional para modificar esses percentuais. Mas eles existem e foram criados pelo Constituinte de 88. Então, são regras constitucionais e aí a gente tem que segui-las. Por outro lado, também, de cima para baixo também, ou existe um limite também de idade acima, ou seja, não, né? Não. Essa parte não. O que existe é, para o legislativo, nada impede que ele se reeleja indefinidamente e para o executivo tem a limitação lá dos 2 mandatos, né? Tá Mas certo. a idade máxima não existe. E assim, precisa estar pelo menos assim, com uma plena capacidade cognitiva para poder assumir, né? Porque, de repente, a idade, embora ela não seja um empecilho legal, não tem uma questão, olha, essa pessoa tem plena capacidade Não, de... na ou lei isso não só tem. se durante, né, o exercício do cargo houver algum fato que justifique uma análise própria, mas para você registrar uma candidatura, você não precisa trazer um atestado de sanidade mental, Não digamos precisa, assim. justamente Não, porque a não. gente acompanhou um pouco das eleições até nos Estados Unidos, né? Que foi feita muita piada sobre a capacidade mental e sênio do John ex-presidente Joe Biden. Então a gente fica pensando, será que... Mas ele não ele não não- deixou de ser candidato pelo sim. fato de ter algum problema de Claro, saúde. Ele não, deixou claro. por uma questão política. Sim, né? uma questão de política, mas aí há a discussão de que será que não precise você ter mudar também isso para comprovar que você está em plena condição psicológica até para continuar, mas... Eu acho que seria uma limitação prévia incompatível, talvez, com a Constituição, né? Teria que você ter uma prova muito segura disso para você afastar alguém por uma questão, né, de um problema de saúde, né, alguma coisa grave nesse sentido, né? Porque a regra tem que ser, quem quiser participar, deve poder participar, né? Ser candidato é um direito fundamental. E é bom que se diga isso, porque na interpretação das leis, o norte tem que ser esse. Então, as leis que restringem
as questões atinentes à elegibilidade, elas têm que ser interpretadas com esse viés. Na dúvida, libere o candidato. Não é na dúvida, não libere. Por quê? Porque o direito de ser candidato está na Constituição. Está lá no artigo 14. E não fui eu que escolhi isso, não. Foi o constituinte originário de 88. Talvez haja, em alguns casos, uma interpretação ao contrário. A lei proíbe e acabou. Não, mas a lei, a exceção tem que ser interpretada restritivamente. O Supremo tem uma jurisprudência secular que tem uma frase muito bacana que eu gosto, que é: onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Ó, que Perfeito frase e bonita. clara, é. Essa aí dá para anotar, hein? Doutor, falando um pouquinho sobre reeleição. O nosso país, né, o Brasil, ele adotou aí a reeleição também, né, em alguns casos aí, aliás, majoritários, né, e também como presidente da República. Mas como é que o senhor vê isso daí? Através de outros países também que não é permitido ou coisa parecida. Como é que o senhor vê a reeleição aqui no país? A reeleição no Brasil, ela veio em 98, se eu não me engano, né? Foi o primeiro... Fernando Henrique. Isso, o Fernando Henrique criou a emenda lá da reeleição, né, que ele pôde ser candidato lá em 98. E a partir daí, nós temos exemplos, né, no país. Então, ela vale para o executivo, tanto municipal, estadual quanto federal. Ela limita que a pessoa fique no cargo em apenas uma reeleição. Nada impede que depois de um outro mandato ela possa voltar. Né? E ela tem uma características do município diferente. Ela é segregada a eleição. Nós temos eleições no Brasil a cada 2 anos. Então, nós temos a eleição para o município e depois, a cada 2 anos, nós temos para tudo menos o município. Né? Ano que vem nós vamos ter eleição que vai ser a maior eleição do país. Né? Porque é uma eleição nacional e vão se renovar 2/3 do Senado. Então, em 2026 vai ser uma eleição geral muito grande. Nós temos aí prós e contras da reeleição. Né? Prós é você perpetuar uma pessoa num tempo e evitar a alternância com mais dificuldade. Mas, por outro lado, 4 anos, para algumas atividades, é um tempo curto. Porque você entra com um orçamento que não é seu, você demora 1 ano para você botar seus projetos para funcionar, e você vai colher frutos no 3º e 4º ano de gestão. Essa é a regra. Então, tem algumas discussões hoje. Vamos acabar com a reeleição. Mas vamos acabar com a eleição e botar mandatos de 5 anos? Vamos coincidir as datas e ter eleições gerais a cada 4 anos para todo mundo? Né? Prorroga alguém? Então, são bons debates. E aí nós vamos encontrar argumentos tanto prós quanto contra a reeleição, entendeu? Então, senhor... pode ir por concluir. Não, é uma análise muito pessoal, porque você não pode taxar. Reeleição é um absurdo. Assim como reeleição sempre deve existir indefinidamente. Você tem que encontrar o meio termo, né? O caminho para o seu país. Então, há uma discussão muito grande hoje de mudar o sistema de voto para ser aquele voto distrital, para o legislativo. Você teria que votar dentro da sua região. Você tem eleição municipal, Bruno, eu sou lá de Campinas. Campinas tem 800 mil eleitores. 800 mil eleitores. É bastante. 500 mil votos válidos para deputado, para o legislativo. E metade desses votos para gente de fora da RMC. Que acaba, às vezes, muitas vezes nem ajudando a região. Não estou em nenhum momento, né, fazendo um juízo de valor contra essas pessoas que são votadas em Campinas. É o sistema e cada um tem o direito de buscar voto onde quiser. Eu estou dizendo, o sistema distrital muda isso, né? Você começa a eleger representantes, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Vocês falaram aqui da eleição americana. Então, você tem lá as regiões, e aí, por exemplo, a região metropolitana de Campinas teria lá 2 assentos, 3 assentos no Congresso Nacional. Seria mais ou menos isso. O que eu conheço lá, porque eu trabalhei quando o ex-prefeito de Campinas, o João Donizete, foi presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu acabei ficando 2 anos lá como consultor da frente. E essa discussão, né, participei de algumas discussões da nova lei de improbidade, do novo sistema político de governo, na questão da reforma do Código Eleitoral. E uma das questões no Brasil, pelo menos a maioria, eu entendo, que pensa que deve haver um sistema distrital misto. O que quer dizer isso? Metade dos votos seriam, metade das cadeiras seriam preenchidos por pessoas da sua região e metade ficaria aberto, como é hoje. Então, um exemplo aqui para a gente entender. Se a região metropolitana de Campinas tiver 4 assentos, 2 deles seriam preenchidos por candidatos da região e 2 poderiam ser por qualquer candidato do Estado,
inclusive da região, se ganhar essa eleição. Isso é muito legal, eu gosto dessa ideia aí, porque você acaba fortalecendo tua própria região. A gente vê aqui na cidade, até claro, para nem criar polêmica, mas a gente vê deputado aqui que diz que representa Indaiatuba e nunca mandou verba, né? Isso é extremamente esquisito, né? Ela é super representada, no sentido de você ter representantes tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, o que é raro. Né? Indaiatuba é uma cidade pujante, né? Nós vamos aqui chegar a 300 mil habitantes logo, né? Vamos pensar numa eleição de segundo turno, na próxima eleição de 200 mil eleitores. E ela tem representantes em todas as esferas, que não é comum numa cidade desse tamanho, né? No número de habitantes. Falta um senador para Indaiatuba, né, doutor? Deixa eu perguntar, a gente estava falando dessa questão de reeleição para presidente e tudo mais, mas é para a questão de, por exemplo, deputados no geral. O senhor é favorável a que eles possam sempre ser candidatos novamente, trabalhem em suas eleições? Eu sou, porque o deputado ele representa o povo, é o cara que tem um contato com a cidade, contato com a população. E a população que tem que julgar se o mandato está sendo bem executado e merece continuar, ou o trabalho não está sendo bem executado e merece ser trocado. Os Estados Unidos tem lá um sistema no meio do mandato que ele pode fazer uma troca. Tem até um termo técnico aqui que agora não me falha a memória, exatamente isso. Você vem da região tal, você está representando bem a sua região tal, vamos manter ou vamos trocar? Então, o legislativo tem essa característica. Legal. E aqui a gente indo, né, para os conceitos, né? De democracia, de separação de poderes, de casa de povo, de poder bicameral, Câmara e Senado, né? Que cada democracia chama de um jeito, etc. Então, me parece que funciona bem essa sistemática. Muito interessante. Bom, o senhor já fez parte também da administração, né, da cidade de Campinas, como já foi dito aí, né? No governo, acho que Jonas Donizete, né? Na verdade, eu nunca fiz parte da administração, né? Eu trabalho para agentes políticos. Perfeito, perfeito. E a INDEC foi um trabalho que o senhor fez parte do conselho, como presidente do INDEC, conselho. Atualmente, eu sou o presidente do conselho de administração da INDEC. Perfeito. E como é que é esse desafio? Porque ali a INDEC, para todos conheçam aí, não é responsável pela gestão de trânsito e transporte na cidade de Campinas. Isso. Um desafio grande, hein, doutor? Grande. A INDEC nasceu nos anos 70 com uma proposta completamente diferente. A ideia dela qual era? Fomentar empresas, criar espaços industriais, né? Ajudar no loteamento da cidade, aqui próximo à região da Santos Dumont. Ela não tinha a vocação nem a criação para trânsito e transporte. Com o passar do tempo, ela foi deixando de ser uma empresa de desenvolvimento, propriamente dita, e passando a assumir a questão do trânsito e transporte. Digo até mais o trânsito, porque o transporte conta lá com a Secretaria de Transportes, que gerencia os contratos. A INDEC, ela operacionaliza. E nós estamos num momento muito importante da cidade lá, de renovação do sistema urbano. Então, a minha chegada ao Conselho visa contribuir nesse aspecto específico. Né, de um novo grupo, de uma nova licitação, de um novo certame que vai gerenciar o transporte urbano de Campinas nos próximos 15 a 20 anos. E aí nós temos os desafios. Uma mudança muito grande, investimento muito alto, meio ambiente, ônibus verde, frota zero, atendimento melhor da população, uso das tecnologias, QR Code, né, o ar-condicionado, o pendrive. Então, é um momento que a gente está colaborando. Eu sou mais é muita gente trabalhando nisso. E, salvo melhor juíza, vou até dar em primeira mão aqui na Indaiatuba. Essa licitação deve ser disparada semana que vem. Aí, como o prefeito já anunciou lá, eu posso dar esse furo aqui. Doutor, é uma área, na verdade, o direito constitucional, o direito eleitoral, é uma área no direito que eu percebo que é pouco explorada pelos advogados, né? Recém-formados, né? É difícil você ver um advogado que acabou de se formar falando, não, eu quero ser especialista em direito eleitoral. Porque é uma área que eu imagino, o senhor me corrige se eu estiver errado, que precisa de ter muito contato, você precisa estar inserido no meio de muita confiança. Como que conquista todos esses contatos, esses bons relacionamentos, para que você torne um advogado constitucional, de direito público, eleitoral, tão renomado quanto o senhor? Eu acho que é o tempo, né? Tempo de estrada. Realmente você tem toda a razão, né? Então, você vai para a faculdade de Direito, não, quero ser advogado criminal, quero defender júri, quero ser advogado trabalhista, quero fazer audiência, quero ser juiz, quero ser promotor, né? São as escolhas, digamos assim, mais comuns. Mas há inúmeras áreas de direito. Hoje tem direito à biotecnologia, né? Você não tem só o direito empresarial, sim, você tem lá as fusões, as aquisições,
né? Você tem a quarta geração de direitos fundamentais hoje que se discute, os direitos de soberania nacional, que hoje não são tão rígidos como eram no passado. Então, existem outras áreas, né, que são menos exploradas, seja pela menor exposição, né, menor número de casos, menor número de pessoas, seja por demandar, né, um conhecimento específico. E assim você fez uma boa exceção de direito eleitoral, que existem menos profissionais do que, no geral, nas outras grandes áreas do direito. E é uma área que tem se desenvolvido muito nos últimos 15 anos, desde o advento da Lei da Ficha Limpa. Então, é uma A Lei da Ficha Limpa mudou porque essa área. o que aconteceu? Todas as condenações das ações constitucionais passaram a gerar inelegibilidade, coisa que não acontecia. Então, foi uma mudança de paradigma. Evidentemente, aqui que eu estou fazendo uma explanação muito sintética, né? Você tem N exceções. Mas a regra geral foi isso. Olha, ações constitucionais, dinheiro público, fica inelegível. E aí, quem trabalhava nessa área do direito constitucional pôde migrar, né? Quem quis, né? Foi o meu caso, para trabalhar também com o direito eleitoral. E aí é uma loucura, porque você tem eleições a cada 2 anos, você tem um mercado de eleições municipais a cada 4, né? Dizendo aqui do nosso mundo aqui do dia a dia. E cada vez mais o tribunal tem exigido mais técnica jurídica, mais expertise nas teses. Principalmente aquelas que envolvem a parte digital da coisa, né? Então, você mistura um pouco de direito digital com direito eleitoral. Imagina a bagunça que não deve ser na cabeça de quem está se formando, claro, né? Em 2020, as eleições foram durante a pandemia, sem vacina e 100% digitais. Meu Deus. Outra mudança de paradigma, né? Então, nós tivemos uma mudança de paradigma em 2010 com a advento da nova lei. E as teses da Lei da Ficha Limpa, as grandes teses de 2010, o Supremo foi fixar em 2018, 2020. Ou seja, é recente pra caramba. Por quê? As cortes eleitorais, elas mudam as composições a cada 2 anos. A última palavra é sempre do Supremo. E para chegar a um recurso supremo para discutir um dos incisos da lei, é uma coisa não muito fácil do ponto de vista técnico. Então, a maturidade da lei está vindo agora. Ela veio muito dura, muito restritiva, né? Eu acho que acompanha alguns movimentos também das ações judiciais. Nós estamos falando aqui em 2014, 2016, que o Brasil vivia uma crise econômica, uma crise política de impeachment, uma crise judicial na Lava Jato, por um arrefecimento 2020, quando as eleições foram de formas digitais, para chegar agora em 2025 com equilíbrio. Estava errado lá uma leitura muito rígida da norma, assim como está errado também, ao meu ver, uma leitura muito permissiva da norma. Tem que ser um equilíbrio. Exatamente. E eu acho que nós estamos chegando no equilíbrio agora. Né? Há reformas eleitorais, há reformas de lei de improbidade, há um código eleitoral pronto para ser julgado, para ser votado. Né? Não precisa de uma mini reforma pequena. Vão se institucionalizar todos os conceitos do direito eleitoral numa única regra. E essa regra está procurando ser um equilíbrio entre não tão rigidez, de como parecia lá nos anos 2010, 2015, nem tão a permissividade que pareceu em 2018 e 2022. Então, nós estamos chegando no equilíbrio agora, 15 anos depois do advento da norma. Olha só. Aí, o que essa pergunta me faz refletir também é, para esse jovem advogado que acabou de passar na prova da ordem e tudo mais, que acabou de pegar a OAB dele, ele pensa assim, legal, eu gosto dessa parte do direito eleitoral, mas eu estou preocupado, doutor, como é que eu faço? Eu vou trabalhar só a cada 2 anos? Ou eu só trabalho na minha cidade? Eu só vou ganhar, falando de dinheiro mesmo, claro, né? Eu vou receber apenas de 4 em 4 anos, porque só tem eleição aqui na minha cidade de 4 em 4, mas se eu conseguir um deputadinho ali, algum conhecido, vou trabalhar, vou receber apenas de 2 em 2 anos? É mais ou menos assim? É mais ou menos isso, porque você tem, digo mais até, nas questões municipais são turnos de 4 anos. Porque a eleição nacional ela não tem a parte jurídica nas cidades. A parte judicial já começa no Tribunal de São Paulo. Então, quer dizer, o mercado também é menor. Então, você tem menos profissionais, o mercado menor, e viver de eleição, propriamente dito, dando esse conselho para o advogado jovem, é muito difícil. Ele tem que agregar algo a mais no currículo dele ou no trabalho dele. Por exemplo, defender as ações constitucionais. Essas não param. O Judiciário e o Ministério Público estão trabalhando todo dia. Os inquéritos de improbidade, as ações populares, os mandados de segurança, que tem afinidade, cara, direito eleitoral. 2, você acompanhar um agente político.
durante o mandato. Você vai ter lá um dia de trabalho com ele e vai escolher uma experiência muito grande para o próximo ciclo de 4 anos. Porque viver, né, e sendo muito direto aqui, só de uma área pequena do direito no começo de carreira, não é só direito eleitoral, de qualquer área especializada, é muito difícil. É muito difícil. E digo mais, só tem uma forma da gente aprender, é dedicando, é trabalhando, é estudando. É até algo hoje que soa até um pouco contraditório com essa geração. Eu acompanho lá no meu escritório, tenho lá muitos profissionais, eu formei 100 advogados dentro do meu escritório nesses 20 anos que eu tenho escritório de advocacia. Então, as gerações mudam. Hoje, a geração talvez esteja dando um olhar diferente para os valores que eu dei quando me formei. E aqui também é sem juízo de valor, né? As gerações vão mudando. Eu tenho esse conselho que eu daria. Se dedique, né? Aprofunde, acompanhe. Você viu uma aula para os advogados que estão recém-formados, né? O doutor Marcelo Pellegrini. Você é famoso em Campinas, né, doutor? Todo mundo procura seu escritório. E aí tá um conselho também, se de repente... É que eu represento 13 dos 19 municípios, né, da RMC. Então, eu convivo muito com eles. Então, eu vejo algumas coisas, né... O calo aperta no mesmo lugar, né? Bom, até aproveitando então esse assunto, né? Vamos falar um pouquinho da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos chamar assim um quarto poder no país que realmente tem uma influência muito grande, né? Em todo o trabalho hoje desenvolvido no país. O senhor já foi presidente alguma vez ou algum membro mais efetivo dentro da Ordem ou não? Eu tenho respeito e um carinho muito grande pela Ordem. Acho que ela não é hoje um quarto poder, nem tem tanto a força como ela já teve no passado. Tenho esse ponto de vista. E já ocupei diversos cargos na OAB, tanto no âmbito do Estado quanto do âmbito federal, quando morei em Brasília. E em 2018 tentei, inclusive, me candidatei à presidência da Ordem de Campinas, fiz uma campanha lá, fiquei em segundo lugar. E foi uma experiência riquíssima, né? Eu tenho um carinho, uma admiração pela Ordem muito grande. Acho que a Ordem ela precisa se voltar um pouco mais para o advogado, mas não do ponto de vista, digamos assim, de benefício. E sim mais para defender a profissão. Acho que hoje falta força para a Ordem em determinadas atividades no plano local, estadual e federal. O assistencialismo é importante? É importante. Mas eu acho que não podemos desviar, né, do fundamento maior, que é ser respaldado pela entidade, né, ter espaço nos tribunais, né, ser respeitado, né, em todos os âmbitos do judiciário, do Ministério Público, das administrações. Então, acho que a Ordem hoje ela tem um papel fundamental. A própria Constituição diz que o advogado faz parte da admissão da justiça. Está lá no artigo 133 da Constituição Federal. Mas eu acho que ela perdeu representatividade do ponto de vista global. E ela precisa resgatar essa representatividade, essa força, né? Esse respeito de falar e ser ouvido, né? Eu acho que está um pouco embaralhada essa questão. Na OAB mesmo, que nós não tínhamos reeleição, né? Emendando com o tema anterior, Exato. Nada proíbe, mas o Conselho Federal sempre teve alternância por regiões do país. Era um acordo tácito, digamos assim. Dessa vez, nesse último mandato, houve uma reeleição do presidente. Uma coisa que nunca teve. Exatamente, que não é comum. Nos estados e nas cidades, tem direto. Porque a OAB também não limita a reeleição. Quantas vezes quiser ser candidato, pode ser e ocupar o cargo. É uma outra crítica que a gente pode fazer. Vamos limitar uma, vamos equiparar ao diretor eleitoral, porque o mandato da Ordem dura 3 anos. Você fica 6 ou 9 anos no cargo, você ceifa uma geração de ter um representante liderando a Ordem na sua região. Então, essa é mais ou menos a visão que eu tenho, e com muito carinho que eu tenho pela Ordem, que eu já passei em muitas fileiras lá. Doutor Marcelo, a gente viu alguns dias atrás essa questão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar réu na justiça, uma movimentação na praia de Copacabana, uma manifestação solicitando anistia ao presidente e algumas pessoas por conta do 8 de janeiro, né? Eu queria que, na verdade, o senhor, como uma pessoa entendida das leis,
Como que o senhor vê essa movimentação toda? O ex-presidente, ele pode ser candidato, não pode ser candidato, ele pode ser preso, não pode ser preso. O senhor é a favor dessa anistia aí das pessoas que participaram desse 8 de janeiro? Foi uma tentativa de golpe, não foi? Então vamos lá. Primeiro, falar sobre o processo em si, seja do ex-presidente, seja de qualquer um daqueles que foram apenados com o 8 de janeiro, é impossível, né? Eu não sou advogado criminalista, eu não conheço os autos do processo e dar uma opinião seria uma coisa super leviana da minha parte. Agora, com relação aos conceitos macros, eu acho que são importantes a gente colocar algumas coisas. Primeiro, manifestação pró-anistia e manifestação contra anistia são absolutamente legítimas. O artigo 5º lá também da Constituição, que trata dos direitos fundamentais, garante a liberdade de expressão, né, e garante a liberdade de reunião, né, as pessoas se reunirem para defender a bandeira A, B ou C. Evidentemente, sem violência, de forma organizada, informando os poderes públicos, né, sem intolerância, né, sem excessos. Mas é o fato de existir as defesas dessa ou daquela tese é absolutamente lígimo. Ponto 1. Ponto 2. Entendo eu que o ex-presidente está inelegível não por essa confusão do Supremo, que nem terminou ainda. Ele nada mais é do que foi convertido, recebido ação e ele virou réu num primeiro processo. Mas ele tem uma condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral numa ação de abuso do poder político e econômico. Esta, sim, lá do TSE, o deixa, na minha visão, inelegível para disputar as eleições em 2026. Foi aquela vez que ele montou lá aquela reunião no Planalto, convidou lá 93 embaixadores, representantes do país, transmitiu dentro do Planalto para a TV Brasil, para o mundo inteiro, dizendo que o nosso sistema não era falho, que não valia a urna eletrônica. Esse fato o tribunal julgou e entendeu lá por 5-2, se eu não me engano, que ele tinha cometido uma irregularidade e que ele está com os direitos políticos suspensos. Então, independente desta ação penal, ele está inelegível, ao meu ver, por uma ação eleitoral. Na questão criminal, a prisão é exceção, não é a regra. Então, seja ele, né, o ex-presidente, seja qualquer cidadão, tem que ter o devido processo legal. E, em tese, prisão só após o julgamento, só após condenação e desde que a condenação seja maior de 8 anos. Essas são as regras que valem para mim, para você, para o ex-presidente ou para qualquer um que seja investigado. O artigo 14 da Carta da Revolução Francesa traz uma trilogia que eu gosto bastante. Uma trilogia não, uma tríade. Todo processo que não tenha defesa, juiz imparcial e validade de provas é nulo. Isso não é uma garantia para um ex-presidente, é uma garantia para qualquer um. Todo mundo, se tiver um problema jurídico na vida, vai querer ter provas lícitas, vai querer ter um juiz imparcial e vai querer ter um julgamento com defesa. Então, isso a gente tem que garantir a todos. E há uma discussão muito grande hoje sobre esses 3 pontos no julgamento de Bolsonaro, que nada mais são do que a base, né, lá da Revolução Francesa, do que era o mínimo que se poderia garantir em qualquer e que se mantém até os dias de hoje. Interessante. Você terminou a minha frase aí. Então, lá na frente, pode ser que ele fique também elegível por esse processo, mas desde que esses requisitos sejam cumpridos. E aí uma coisa vai somando na outra, esse tempo de inegibilidade. Não, cada uma conta de forma independente. Entendi. Então, entendi. Do Tribunal Eleitoral, como a condenação foi numa, a gente chama de AIGE, né? Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIGE. Ela conta os 8 anos da eleição. Então, a eleição foi dia 4 de outubro lá de 2022, é isso, né? Exatamente. Ele estaria inelegível até 3 de outubro de 2030. Então, se as eleições de 30 foram dia 5 ou 6, ele já está livre por 1 ou 2 dias. Entendi. Na questão criminal, conta-se 8 anos do julgamento colegiado, que ainda não aconteceu. Tá. Então, sequer iniciou esse prazo. Também aqui estou falando de maneira geral. Você tem alguns momentos que esse prazo ele é suspenso, ele é interrompido, aí tem liminar que trava o processo, que suspende a condenação, aí tem que contar a diferença, mas não é aqui o nosso propósito. O propósito aqui é dar uma linha geral. Uma linha geral. E, digamos, e também se arvorando da norma, né? Porque a lei é feita para o cidadão médio, para o homem, ser humano, homem e mulher, médio.
ele não vai conseguir abarcar todas as situações que vão acontecer, né? E ele não pode descer aos detalhes. Então, ele é feito sempre para o cidadão médio. Então, o objetivo é esse. Criar uma regra, né, que vai resolver 80% dos conflitos e vamos deixar os 20% mais complexos na mão dos profissionais. Né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, não, até pedir licença para eu não perder esse gancho, né? Por que tudo na vida tem reeleição, tudo na vida a gente troca de ciclo, troca de mulher, troca de casamento, os filhos saem de casa, vai viver a vida deles. Porque não é uma crítica, mas é uma pergunta. Mas por que só no STF você não tem uma alternância de poder? Assim, o ministro assume, ele só alterna quando ele se aposenta. A alternância de poder é um pouco diferente, mas eu entendi a tua provocação. Por que o Supremo é tão estável assim? O que acontece é o seguinte, também não fui eu que escolhi. Voltando lá, foi o Constituinte de 88. Claro. Tem que dar uns tapas nesse cara aí, pela Não, mas você vê, o pessoal critica. O ministro Margarete tem uma frase muito boa, né? O chicote muda de mão, né? O ministro Margarete falava essa frase, né? Recém-aposentado. Mas você vê, o presidente quem indica? O Senado referenda, né? E ele vai ser membro do Judiciário. Você tem a participação dos 3 poderes. Você pode criticar a participação. Tinha que limitar, o presidente tinha que votar, eleger somente com idade tal, ou fulano tinha que ficar alternando entre advogado, juiz e promotor. Essa regra não existe. Né? Então, o presidente tem a total liberdade para indicar. O Senado pode vetar. Aí você pode discutir, mas a questão é política, como é que forma a comissão, que aprova, não sei o que lá, esse vai ter interesse daquele, tal. Mas é da política. O legislativo participa. Uhum. E o cara vai ser presidente do judiciário. Porque o ministro Supremo, a cada 2 anos, você tem a mudança lá por tempo de antiguidade dentro da corte e a substituição da presidência. Assim, então, nós temos Barroso presidente, próximo é Fachin, e assim sucessivamente. Né? Então, podemos criticar para aperfeiçoar o sistema, mas é um sistema absolutamente lídimo dentro desse jogo dos 3 poderes. Tem países que limitam um mandato para ministro da Suprema Corte, 10 anos, 15 anos. É uma ideia que me parece interessante. E, digo mais, todos os outros tribunais do país, e são muitos, o presidente não tem liberdade de escolha de quem ele quer. Sempre chegam listas tríplices, depois de passarem pelo Ministério Público, pela OAB, pelo Judiciário, por isso, por aquilo, que vai afunilando de um monte de inscritos para 6, de 6 para 3, de 3 para o presidente. Então, o único lugar que ele tem essa liberdade, essa autonomia, digamos assim, é a Suprema Corte. Então, olhando, né, o conceito, não me parece nada desproporcional. Você tem lá, quando chega na mão do presidente, listas, depois de várias sabatinas e vários filtros, e o único lugar que ele pode diretamente escolher alguém é no Supremo Tribunal Federal, com direito a veto do Senado. Você sabia que na nossa história do Supremo nós já tivemos 2 ministros supremos médicos? Caramba. Logo após o período... Mas com notório saber jurídico, tudo... Claro, no início do período republicano. Que interessante. E o Brasil não vetou ainda a ministro da Corte. Os Estados Unidos já vetou, né? O Senado americano já vetou alguns, o Senado brasileiro ainda não fez isso, etc. Tal. Mas a gente não pode olhar assim, tem a crise, vamos matar pela raiz. Não é bem assim, né? Analisar qualquer questão histórica no calor da emoção é complicado, né? Isso vale para a decisão que a gente toma no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente precisa de uma noite de sono para tomar uma decisão importante. Então, é a mesma coisa para um país, né? Não podemos tomar no afogadilho. Então, o presidente pode continuar nomeando? Não vejo problema, né? Não vejo problema. A própria lista tríplice da Procuradoria-Geral da República não é requisito constitucional. E o Fernando Henrique nunca seguiu. Ele manteve lá o brindeiro, os 4 mandatos dele lá, os 8 anos. O primeiro que seguiu a lista tríplice foi o Lula. Né? Depois o Bolsonaro não seguiu, agora o Lula também não seguiu de novo, etc. E assim vai sucessivamente. Mas o fato, aliás, ele seguiu essa. O fato todo momento histórico você tem lá, pende mais para um lado, pende mais para o outro. E eu não vejo qualquer tipo de absurdo na forma que o Supremo é montado. Todo o cargo público vai até 75 anos. Por que o Supremo não iria? O que a gente pode é tentar um aperfeiçoamento. Então, vamos estabelecer um mandato de 20 anos? E aí nós vamos ter outras gerações da Supremo?
Isso está acontecendo agora, porque antigamente também não se nomeava muito jovem, salvo o ministro Marco Aurélio, os outros não. Hoje se nomeia muito jovem, então ele fica muito tempo na corte. Então, e também aqui não é um juízo de valor negativo a nenhum dos ministros, né? O fato é, temos que discutir isso, né, para o país, né? São só 11, o presidente nomeia sozinho. Vamos limitar a 15 anos? É uma ideia. Olha aí. Quem sabe não teremos em breve Dr. Marcelo lá na Suprema Corte, né? Uma pessoa com tantos contatos, aí a gente endossa o couro aqui, hein? A gente vai lá para Brasília, é difícil. Tem que ser amigo. Calma que o senhor já está chegando perto dos presidentes já. Bom, doutor, entrando um pouquinho também na política internacional, eu sei que é a sua área também, né? Que a gente pode estar abordando esse assunto. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do governo Trump. O Trump que chegou, né, e tem feito aí um radicalismo, talvez, aí na política mundial. Como é que o senhor vê essa chegada dele nesse segundo mandato e já mexendo com a política geral do mundo? Acho que o Trump não tem um dia que ele não criou uma polêmica, né? Eu estava ontem em casa lá, ele já estava discutindo no avião domingo à noite que pode ser que ele dispute um outro mandato. Terceiro mandato. E a Constituição lá proíbe lá expressamente. Lá a Constituição tem lá a emenda 22, que diz lá que nenhum presidente, nenhum cidadão pode ser presidente, né, mais 2 vezes. Né? Isso. E aí vale tanto para o seguido, quando ele é reeleito, quanto alternado. Caso do Obama, e como é alternado o caso do Trump. Mas segundo ele pode criar caminhos para chegar nisso. Eu sei, sinceramente, eu não sei a que ele se refere, porque mudar a emenda constitucional é muito difícil em qualquer lugar do mundo. Né? E lá nos Estados Unidos tem 2 formas de mudar a emenda constitucional. 2/3 das casas, ele não tem maioria, o republicano, mas não chega a ser 2/3, é coisa de 10 deputados a mais, 5 senadores a mais, né, o bipartidarismo, ou mudar em 2/3 dos estados, né, criar uma convenção constitucional dos estados, lá podem mudar a Constituição lá. Mas daí teria que marcar uma convenção dos 50 estados e 34 muito entender, difícil. E eles só lideram 27 ou 24 estados, acho que é isso, 24. Então, é uma mudança, pelo menos do ponto de vista legal, né? Não sei se ele está pensando em alguma coisa fora do mundo jurídico, né? Do mundo jurídico, muito difícil, né? Então, é a primeira premissa que eu acho que precisa ser estabelecida. Segundo, a alternância faz bem em qualquer lugar do mundo. No Brasil, nós estamos discutindo aqui, né? E nos Estados Unidos, que é a maior força do planeta, talvez hoje em algumas áreas não seja a maior, tal, com a China, etc., mas evidentemente é a maior economia de mercado do mundo, sem disparado. Você pega o PIB, todo mundo disputando, os Estados Unidos é 10 vezes na frente de todo mundo, um negócio impressionante. É impressionante. A diferença, a economia, a pungência que é os Estados Unidos. Isso tudo dentro do mundo jurídico, né? Da coisa legal da coisa. Exatamente. Porque eu já ouvi também papo dele dizendo assim, né? Que quer tomar a Groenlândia agora. E falou ontem, né? Assim, nós vamos tomar ainda, não sei que jeito e tal. Quer dizer, acho que ele mistura algumas discussões que são muito sérias, essa questão de migrantes, de tarifas, de relacionamento com o mundo, de guerras. Né? Que a gente pode até discordar da opinião dele, mas são assuntos que ele tem que enfrentar como presidente da maior nação do planeta. E mistura alguns devaneios, né? Vou mudar o nome do Golfo, vou invadir a Groenlândia, vou anexar o território tal, vou fazer campanha, de alguma forma eu vou arrumar um meio para fazer campanha. Quer dizer, aí ele já sai um pouco, né, digamos assim, do cargo de presidente dos Estados Unidos e fala mais como cidadão, né, Donald Trump, eu acho. E isso reflete na nossa política aqui? Esse tipo de comportamento sendo apoiado pela população, não reflete aqui nos nossos políticos aqui do Brasil para pensarem da mesma forma e criar um problema pra gente aqui, pro senhor que vai ter que defender? Não, reflete. Você tem lá alguns deputados que vão elogiar essas condutas e vão discutir isso no parlamento. Né? E vai ser também alguns deputados que vão criticar essa conduta e vão discutir isso no parlamento. Então, discutir não é... Por exemplo, estamos falando de anistia, né? É o assunto do momento do Congresso. Discutir a anistia não é nenhum ilícito. Né? Se ela vai vingar, se ela não vai vingar, se vai ser por lei complementar, se vai ser por lei ordinária, se vai valer para todo mundo, se vai valer só para quem tiver o requisito A, B, C ou D, ou outros 500. Mas você discutir o tema... Dentro do parlamento não há irregularidade nenhuma, né? Faz parte do jogo democrático, né? Digamos assim, né? E é dentro das 4 linhas, como o ex-presidente gostava de dizer, né? Então, discutir lá nos Estados Unidos, vou aumentar a tarifa, vou ter uma política migratória mais rígida e tal, dentro das 4 linhas. Vou anexar a Groenlândia e tal,
sai um pouco, ao meu ver, das 4 linhas, né? Embora, né, seja a maior nação do planeta, assim, disparado, né, em todos os aspectos. Tomar Groenlândia demais, ó. Que da Dinamarca, né? Quem cuida da Groenlândia é a Dinamarca. Parece né? que ele acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? Eu vou tomar a Groenlândia. Na verdade, o Trump parece um tio que eu tenho aqui. Não quero, mas ele coitado. é muito sagaz. Ontem eu vi a chefe o porta-voz dele lá, da assessoria de imprensa, disse, olha, mas vocês ficam perguntando esse presidente, ele não tá querendo falar sobre esse assunto. O povo fica instigando, né? Vocês, jornalistas... Vocês provocam ele. Provocam ele. Deixa ele falar o que ele veio falar, né? Ele parece um tio meu que quando toma umas cajibrina só fala história maluca. E nos Estados Unidos não tem a lei da ficha limpa. Olha só que curioso, né? Ele teve uma condenação no tribunal, né? Muitos processos, ele teve uma condenação no Tribunal de Nova York e ainda não tinha saído a sentença, né? E deixaram a sentença sair depois da eleição, até por uma questão, não vamos... Diferentemente do que aconteceu aqui em 2014, que começou a ter um monte de decisão na véspera de eleição, 2018, quebra de sigilos, expulsão de um, expulsão de outro, lá deixaram para dar sentença depois. Mesmo condenado, ele pode ser presidente da República nos Estados Unidos. Ele ainda corre o risco de perder o mandato ainda por causa disso? Porque lá também a Suprema Corte dá uma imunidade presidencial muito ampla. Maior do que a do Brasil, é bom que se diga. Hein? Todo mundo critica as proteções dos presidentes brasileiros, né? A imunidade dos presidentes americanos, legal, é maior do que dos presidentes brasileiros. Ou seja, ele cumpre o mandato? Não, os processos estão sendo extintos já. Mais do que isso, não vai nem ficar. Aqui ficaria suspenso o mandato, como ficou no Temer, que ele era presidente, ficou suspenso o processo, quando ele sai da presidência, ele foi responder o processo. Lá não, lá o processo mata o processo, extingue o processo. Lá eles levam a questão da... E aí não é o Trump ou o Biden, o democrata ou o republicano. É a instituição da presidência dos Estados Unidos, né? Então, ser presidente dos Estados Unidos é um negócio muito sério no ponto de vista legal para eles. Então, ninguém se discute a imunidade do presidente, ninguém se discute os indultos, por exemplo, do presidente, que ele pode dar para o filho, como o Biden deu. Perfeito. E não criou uma celeuma tão grande que fosse no Brasil. Hoje o Supremo controla para quem pode, quais requisitos e tal, etc. Então, quer dizer, é diferente do direito, né? O direito americano é uma outra coisa. A gente costuma dizer que ele é um direito de common law, consuetudinário, oriundo, né, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Nós seguimos aqui um outro direito, o civil law, da previsibilidade, que a gente vem dos países latinos. É uma grande diferença, e da lei escrita, não da lei convencional. Uma aula aqui de direito. Hoje foi, aqui, hein? Né, Hoje Aguinaldo? foi, com certeza. A gente já está chegando já no fim do nosso programa. Doutor Marcelo... É muito rápido o programa. Você viu? Passou muito rápido. Assim mesmo. Quase 1 hora de papo, né? E aqui eu quero deixar até um espaço aberto para o senhor abordar algum tema que a gente não tenha dito, algum recado que o senhor gostaria de deixar, não só para os seus clientes ou para aqueles que possam vir a se tornar os seus clientes em breve. E aí, deixar sempre à disposição os microfones do Indaiatuba Podcast para que o senhor seja sempre bem-vindo aqui, conversando com a gente, esse papo extremamente esclarecedor. Eu só tenho a agradecer, não tenho nenhum tipo de anexo ao nosso bate-papo aqui, né? Eu adoro Indaiatuba, né? Já disse isso aqui, gosto da cidade, tenho grandes amigos aqui, frequento a cidade, né? Tô aqui finais de semana, conheço aí os bons points aí da cidade. Os botecos, Raiz, conhece? Conheço. Gosta de uma cerveja, doutor? Gosto também de uma cerveja. Artesanal. Aí, artesanal, forte, encorpada. Uma Session IPA? É isso aí. Então, tem uma convivência muito salutar com a cidade. Então, estou muito feliz de vir aqui hoje no podcast. Estou sempre à disposição para vir outras vezes. E que, para mim, vir de lá de Campinas para Indaiatuba, dificuldade zero. Que ótimo. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado. Aguinaldo, é isso então. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez, doutor Marcelo. Muito obrigado aí pela sua presteza de estar presente conosco aqui nesse programa tão importante. E um bate-papo, realmente foi um bate-papo assim bem interessante, porque nós falamos de política de uma forma assim local, regional e ao mesmo tempo mundial. Isso é muito bacana, porque as pessoas ficam instruídas. Eu não sei se eu consegui, né? Que a gente, quando vai bater um papo, assim, a gente tem que sair um pouco daquelas... Formalidades, palavras mais Perfeito. difíceis. Você vai lá no Supremo, lá tem gente que não vai entender o que os ministros estão discutindo lá, né? Muito termo técnico e tal, etc. E tentar trazer, né, para o nosso ouvinte, né, de uma forma mais coloquial. Mais leve, mais leve, mas sem se perder das premissas. Mas com certeza o senhor conseguiu sim passar isso daí para os nossos telespectadores aqui do Indaiatuba Podcast. Muito obrigado e vou brincar até, né? Rumo ao STF, viu, doutor? Para finalizar o programa aqui, Rick, o senhor é o quê?
Corinthians, Palmeiras, Guarani, ai, Ponte ai, ai, ai. Preta. Ponte Preta. Macaca Ponte querida. Preta. Macaca querida. Salve, salve, a macaca. Ano que vem. Não, podemos ter, né? Porque se tiver no mesmo grupo, não joga, né? Primavera e Ponte Preta ano que vem, Mas porque o Primavera... Derby regional. Parabéns ao Primavera. Aí, né? tá vendo? Parabéns ainda à turma, parabéns ao acesso. Mas não aguenta com o meu Corinthians. Obrigado, doutor. Um abraço a todos. Tchau, gente. Semana que vem estamos de volta com mais um Indaiatuba Podcast. Grande abraço a todos e até lá.